Bom dia, boa tarde, boa noite, salve, salve, meu querido estudante, tudo bem com vocês? Aqui é o professor de Física, Thiago Lima, para mais uma aula do nosso curso de Física pelo YouTube. Antes de começar a falar sobre eletrização, os processos que deixam os corpos eletrizados, a gente precisa classificar os materiais quanto à capacidade dos mesmos conduzirem ou não eletricidade. E hoje vamos falar sobre isso. Então, se esse assunto for do seu interesse, fica comigo e vamos aprender um pouquinho mais sobre eletricidade. Em caso de dúvidas, deixe um comentário, me mande uma mensagem e a gente vai tentar encontrar a solução para esse problema juntos. Bora para mais essa aula, então? A gente pode classificar os materiais quanto à natureza elétrica desse cara. A carga elétrica, galera, é essa característica que está ali presente em partículas, como, por exemplo, os prótons e os elétrons. E os materiais, eles vão ter propriedades diferentes quanto a essa natureza elétrica. Por exemplo, quando você quer fazer alguma coisa aí na sua casa funcionar com base na eletricidade, você liga ele na tomada e por ali vai passar uma corrente elétrica. A corrente elétrica nada mais é do que um movimento de cargas elétricas. Mas lembre-se, a carga elétrica ela está dentro de uma partícula, ela é característica de uma partícula. Ou seja, uma corrente elétrica é um movimento ordenado de partículas que possuem carga elétrica. Não existe corrente elétrica de nêutron, porque o nêutron tem carga elétrica nula. E assim, a gente pode classificar os materiais quanto a eles serem capazes de conduzir ou não eletricidade. Por exemplo, os condutores elétricos, eles são os materiais que permitem a passagem da corrente elétrica. São os materiais que conduzem eletricidade. Se você enfiar um condutor elétrico na tomada da sua casa, você vai tomar choque, não é para você fazer isso. Agora, o que o condutor elétrico ele tem? Ele tem partículas com cargas elétricas livres, com a possibilidade de movimentar. Ou seja, para você ter um condutor elétrico, você precisa ter algumas partículas com carga elétrica e essas partículas elas têm que ter mobilidade. Elas têm que ter liberdade para se movimentarem. O problema é que inicialmente esse movimento ele é todo avacalhado. Mas é possível você conseguir colocar essas cargas elétricas em um movimento ordenado e formar assim a sua corrente elétrica. As pilhas e as baterias são os agentes que vão organizar o movimento dessas cargas elétricas para que a gente tenha, por exemplo, uma corrente elétrica. Os sólidos metálicos são os principais exemplos de materiais condutores de eletricidade. Isso acontece porque os metais possuem átomos em sua estrutura em que alguns elétrons, no caso aqui do cobre, um elétron da camada de valência, o último nível eletrônico desse átomo, ele tem liberdade para se movimentar. Ele é tão fracamente atraído aqui pelo núcleo do cobre que esse elétron é chamado de elétron livre. Se ele é livre, quer dizer que eu consigo colocá-lo em movimento. Mas como que eu faço isso? É bem simples. Você pega o fio de cobre e liga, por exemplo, numa polaridade negativa e o outro lado numa polaridade positiva. As pilhas, as baterias, as tomadas, elas têm essa polaridade menos e mais. E aí o que vai acontecer? Os elétrons livres desse cobre vão se movimentar do menos para o mais. Eles vão em direção a esse polo positivo da sua pilha. E assim, esses elétrons livres constituem uma corrente elétrica. Não são todos os elétrons do material que vão se movimentar. São alguns daqueles elétrons livres que vão entrar no movimento ordenado e constituir a nossa corrente elétrica. Tudo bem? Uma outra maneira de termos materiais, substâncias que são condutoras de eletricidade é em uma solução iônica. Por exemplo, você pega a água, você joga cloreto de sódio ali nessa água, ou o sal de cozinha, e aí você vai ter a formação de cátions e ânions. O que é o cátion? É o átomo que perdeu o elétron, ficou positivo. O que é o ânion? É o átomo que ganhou esse elétron, ficou negativo. Então, a minha pilha está aqui, ela tem um polo menos e um polo mais.
o que vai acontecer? Os ânions, que são essas bolinhas laranja, são as cargas negativas, ó, vão querer vir para essa polaridade positiva aqui da minha pilha. Ó. A polaridade positiva está chegando aqui. Já os cátions, que são essas bolinhas verdes, vão se movimentar em direção ao polo negativo, que está chegando aqui. Ó. Ou seja, galera, dentro dessa minha solução iônica, eu vou ter um fluxo ordenado de cargas elétricas. Tanto cátions indo para um lado quanto ânions indo para o outro constituem a minha corrente elétrica. Ou seja, a solução iônica ela pode conduzir eletricidade por quê? Porque eu tenho íons, cátions e ânions com mobilidade para se movimentarem e eles podem sim formar uma corrente elétrica. Tudo bem? E para fechar, existe uma classe de materiais que vai ser importante para a gente que são os isolantes elétricos. Os isolantes elétricos ou dielétricos, eles têm carga elétrica na sua estrutura? Claro que tem. Tudo tem carga elétrica, tudo é formado por átomos, e os átomos eles possuem carga mais e carga menos, não é mesmo? Só que no caso dos isolantes, elas não possuem partículas com cargas elétricas livres para se movimentarem. O elétron não tem liberdade para movimentar, o próton muito menos, o próton está preso no núcleo atômico. Então, galerinha, significa dizer que este material, como borracha, o ar, o vidro, uma água pura destilada sem sais ali dissolvidos, eles não vão conduzir a eletricidade, pois não tem partículas com cargas elétricas livres para se moverem. Uma observação importante: não existe um isolante elétrico perfeito. Todo isolante ele pode vir a conduzir a eletricidade dependendo da situação que ele se encontra. Quer um exemplo disso? O nosso ar. O ar ele é um isolante elétrico, mas quando você vê uma descarga elétrica na atmosfera, o relâmpago, é justamente o momento em que aquele ar, que é isolante elétrico, ele passou a conduzir a eletricidade, e a eletricidade nada mais é do que aquele relâmpago ionizando as moléculas do ar. A gente diz então que o isolante ele teve a rigidez dielétrica rompida. O isolante que teve a rigidez dielétrica rompida é porque ele acabou conduzindo eletricidade. Galera, eu espero que essa aula tenha sido de bom proveito para você. Se ficar alguma dúvida, entre em contato comigo. A gente se vê no nosso próximo encontro, que vai ser processos de eletrização. Um grande abraço, até o próximo encontro. Tchau, tchau!